esse questionamento também e aproveito para perguntar também se essa PEC pode ser realmente decisiva na campanha eleitoral. Lá vou eu lembrar de programas humorísticos antigos. Lá vai, Molica, você é expert nisso, pode ir. A gente adora. Enquanto a gente vai lembrando, né? Que bom. O problema é quando para de lembrar. Vamos aproveitar enquanto isso, Molica. A gente gosta do... A gente não tá com o HD de Rafael Colombo, a gente precisa do seu HD aqui. Mas vamos lá, tinha um personagem, a Kate Lira, uma atriz nascida nos Estados Unidos, muito bonita, loura. Então ela tinha um quadro em programas humorísticos que muitos homens chegavam para ela ali, tentando se aproximar dela e ficavam oferecendo vantagens, ficavam ali oferecendo benesses. E ela tinha um sotaque americano mesmo, né? Nascida lá. Então ela dizia no final, assim, o bordão final era: brasileiro é tão bonzinho. Pois é, né? O brasileiro é tão bonzinho, os políticos são tão bonzinhos, né? Chega no ano de eleição, o coração fica grande, né? Dá uma bondade, né? Fica todo mundo com vontade de agradar todo mundo. Enfim, agora falando sério, são medidas que, assim, importantes para quem vai recebê-las, mas há obstáculos, né? O primeiro obstáculo é a lei eleitoral. A lei eleitoral foi criada, essas limitações foram criadas, né, que o Baranovski tão bem expôs, foram criadas para evitar atitudes parecidas com a velha e boa compra de votos. Velha e boa não, velha e não boa compra de votos. Você oferecer vantagens ao eleitor para que ele vote em você. Oferecer um bem, um produto, um serviço, uma vantagem, um emprego, enfim. Então a lei eleitoral ela tenta diminuir essas possibilidades. Agora, e aí? Respondendo também a pergunta do Baranovski, não, é muito improvável que a oposição vote contra, porque pegaria muito mal. Num momento de crise, num momento com tanta gente passando fome, é só a gente pisar na rua, é tanta gente pedindo dinheiro, seria muito ruim para a oposição votar contra uma lei que aumentaria o número de beneficiados do Auxílio Brasil, zeraria a fila, né, segundo as últimas informações, aumentaria o valor do Auxílio Brasil, daria o tal auxílio caminhoneiro, mas há problemas. Mas a oposição não deve contestar, mas nada impede que o Ministério Público Eleitoral conteste, porque aí seria claramente, em alguns casos, uma clara ilegalidade. Tem um outro problema, o tal do auxílio caminhoneiro, não existe um cadastro para isso. O Auxílio Brasil usou, em parte, o cadastro único do Bolsa Família. Mas o auxílio caminhoneiro, existe um cadastro antigo, que não é exatamente um cadastro, é um levantamento que é imperfeito, inclui também motoristas de combis ou peruas, né, como se falava aí em São Paulo, inclui também... E aí quem entra? Aí já tem senador falando que vai estender esse auxílio para taxistas e motoristas de aplicativos. Né? Tudo isso é complicado. Aí vem o governo com a possibilidade, para driblar a lei eleitoral, fala-se em decretação, que esta PEC, nessa proposta de emenda à Constituição, caracterizaria um estado de emergência, que estamos vivendo um estado de emergência. Mas ontem mesmo, o Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que o Brasil não pode entrar num ciclo de crescimento de 3% ao ano na próxima década. Citou que, segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a inflação vai cair ainda esse ano. Então tem que conciliar os discursos. Ou a gente está num estado de emergência, ou a gente continua num estado de otimismo, num estado de perspectivas muito favoráveis. O mesmo governo não pode dar duas informações tão contrastantes. Ou a gente está numa situação muito ruim, ou a gente, segundo Paulo Guedes, está numa situação muito boa. Né? O avião do Paulo Guedes está sempre na pista, pronto para decolar. Né? É difícil decolar, mas ele está sempre ameaçando, vou decolar. Mas ele tem que conciliar os discursos. Não faz sentido decretar estado de emergência quando a principal autoridade da área econômica está dizendo que o Brasil está bombando e está finalmente decolando. Eles precisam acertar isso. Agora, é uma questão muito delicada e é tão delicada, a demora na apresentação dessa PEC mostra a dificuldade que se tem de se encontrar aí um denominador comum entre a legalidade para atender a necessidade e a razoabilidade desse processo todo. É com vocês.